Vamos então aqui falar um bocadinho sobre boas práticas nas praias, alguns cuidados a ter nas praias, um bocadinho sobre a Estação Salva-Vidas aqui de Leixões e o que é a Autoridade Marítima Nacional. E depois deixa a parte dos operacionais para os operacionais. Vai falar aqui o chefe da Estação de Salva-Vidas aqui de Leixões sobre algumas características e alguns cuidados que nós devemos ter com alguns tipos de ondas, etc. Pronto, e é isto que nós temos proposto para vocês hoje. Por isso, vamos aqui começar com a agenda. A agenda que eu proponho, então, falar aqui uma pequena introdução, o porquê de estarmos aqui reunidos, o porquê da importância de estarmos a falar sobre isto para este público. Depois um pouco sobre o enquadramento, onde é que nós nos enquadramos, a nível de legislação, quais é que são as nossas competências, etc. Passando depois aqui a falar um bocadinho dos meios que esta Estação Salva-Vidas tem. Esta Estação Salva-Vidas é uma estação primária, por isso tem a maior parte dos meios de capacidade que estão afetos ao Instituto de Socorros a Náufragos, que estão aqui nesta estação. Vamos falar um bocadinho sobre eles. Os dados estatísticos dos últimos 2 anos e falar também já um bocadinho deste ano, o que é que já aconteceu. Depois, então, passamos à parte mais prática, boas práticas nas praias, como é que nós identificamos sinalização nas praias, etc. Instituto de Socorros a Náufragos, quais é que são as competências que lhe estão atribuídas, o que é o Instituto, com o que é que se preocupa, quais as suas incumbências. Depois falar um bocadinho de praias marítimas, teoria sobre as ondas e depois uma síntese final. Ora bem, qual é que é a importância de estarmos a falar então sobre salvamento marítimo e salvamento balnear? E eu trouxe aqui uma notícia deste ano da Autoridade Marítima, mas saiu em praticamente todos os órgãos da comunicação social. Houve um fim de semana em abril, está ali os dias 12, 13 e 14, 12 foi uma sexta-feira, que teve muito bom tempo. Vínhamos do inverno, mau tempo, as pessoas mal viram um fim de semana com boas condições, temperaturas bastante elevadas para a época. O que é que aconteceu? As praias encheram. O que é que acontece? Em abril, o mar, nós vemos que o mar ainda é de inverno. Embora tivesse pouco vento e o mar parecia calmo ao olho, visto de fora, quando nós vamos entrar na água, a força do mar, a força da ondulação, não é a mesma. Tem muito mais força, tem muito mais energia acumulada nas ondas. E então houve uma série de ocorrências neste fim de semana. Também por outro motivo. Nós estamos a falar de um fim de semana que o sistema de salvamento balnear, tudo o que nós implementamos durante a época balnear, que é definido por portaria, sai uma portaria a dizer qual é que é a época balnear para cada praia, não são em todas iguais. Aqui na Zona Marítima do Norte, este ano foi definido entre 15 de junho e 15 de setembro, mas isto varia conforme... Mas anda muito próximo sempre destas datas. E nessa altura está um sistema de salvamento, com nadadores salvadores, implementado nas praias que são balneares, porque há praias que não são balneares que não têm vigilância. Também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas em abril não está esse sistema implementado. A Autoridade Marítima, como viu a previsão de tempo, antecipou algumas praias que se sabiam que iam ter algum movimento, meteu alguns meios reforçados nisso. Aqui a Estação Salva-Vidas de Leixões esteve empenhada nesse fim de semana, mas o sistema não está completo. Não temos a massa crítica, não temos o pessoal todo disperso pelas praias. Então houve muitas ocorrências aqui. Para vocês terem uma ideia, a nível nacional e registado só na Autoridade Marítima, porque há muitas ocorrências que não chegam à Autoridade Marítima. Basta ser um salvamento feito por um surfista. Nós não temos conhecimento, ou muitos deles não temos conhecimento. Por isso, isto é os números por baixo. Foram efetuados nesse fim de semana, contando com a sexta-feira, 249 ocorrências no âmbito balnear, porque houve outras ocorrências a nível marítimo, ou seja, fora da linha de praia. Está bem? 249 num fim de semana. Desses 249, houve 4 desaparecidos. 3 deles logo na sexta-feira. Mas não foi suficiente para no sábado e no domingo não haverem mais. Está bem? Aqui na Praia de Matosinhos, só na Praia de Matosinhos, foram registradas 59 ocorrências nesse fim de semana. Foi uma das que teve mais ocorrências. Por isso, isto é a importância de nós falarmos um bocadinho sobre estes perigos. Infelizmente, também resultaram 17 vítimas mortais neste fim de semana. Nas praias. Está bem? Agora que eu acho que já falei um bocadinho aqui da importância e do que é que... Porque é que é importante estarmos aqui a falar sobre isto, eu vou-vos enquadrar então como é que nós funcionamos a nível da Autoridade Marítima. A Autoridade Marítima Nacional tem um órgão central, a Direção-Geral da Autoridade Marítima,
que depois se descentraliza através das suas capitanias e comandos locais da Polícia Marítima. Essas capitanias estão dispersas pelo continente e ilhas, sendo que eu apresento aqui, neste quadro, só para terem uma ideia, o número de capitanias onde aquelas se localizam. Todo o continente e ilhas estão cobertos em termos de áreas de jurisdição por uma capitania. Está bem? E elas, onde é o limite de uma, começa a outra. Desde norte a sul e ilhas. Aqui, Leixões, que é onde estamos, Capitania do Porto de Leixões. Aqui temos uma imagem de onde são as nossas instalações, que é este forte que está aqui por trás já. É onde são as instalações da Capitania e do Comando da Polícia Marítima. Os limites em termos de norte e sul é Foz do Redonda, que é o limite do concelho também de Matosinhos, e o Cais de Carreiros, que fica no concelho do Porto. Nós apanhamos aqui dois concelhos em termos de jurisdição, Porto e Matosinhos, sendo que Porto fica dividido aqui no Cais de Carreiros. Isto representa uma frente marítima, uma frente de praia de aproximadamente 12,5 km. Pontos importantes que nós temos aqui sobre a nossa competência também. O farol, uma ajuda à navegação crucial para quando os outros sistemas que nós já estamos habituados se perdem. O farol de Lessa da Palmeira. A estação salva-vidas, que é onde vocês estão, a estação salva-vidas de Leixões, é este edifício. E ali, quase no limite norte da nossa jurisdição, temos uma estação temporária, que é a estação salva-vidas de Angeiras. Esta estação salva-vidas, depois vamos falar um bocadinho mais à frente, mas ela não está guarnecida com pessoal. Só tem lá equipamentos e material que estão aptos para qualquer ocorrência, mas o pessoal é aqui da estação salva-vidas de Leixões que guarnece quando é necessário. Ora, competências. Não estão aqui todas. A lei prevê que o capitão de porto, na figura do capitão de porto, existam aqui várias competências atribuídas, a nível de 3 pilares, basicamente. Segurança, security, safety, segurança, parte, apoio a banhistas, etc. E depois de proteção, também de fiscalização e proteção dos recursos e de pessoas e bens. São estes os 3 pilares onde assenta as competências que estão atribuídas ao capitão de porto. Porque o capitão de porto, para além de capitão de porto, também é comandante local da Polícia Marítima. Por isso tem os 2 chapéus. Está bem? Isto, não sei se têm noção de qual é que é as competências de uns e de outros. Aqui a Polícia Marítima já falou um bocadinho das competências deles. Nós vamos falar aqui um bocadinho mais da parte administrativa, da parte da capitania. Está bem? Ora, a nível de salvamento marítimo e balnear, quais é que são as competências? Pus aqui um bocadinho mais discriminadas. Salvamento e socorro marítimo e balnear. Qual é que é a diferença entre socorro marítimo e socorro balnear? Balnear tem a ver com a orla costeira, com o salvamento em praias, dos banhos, quando nós vamos a banhos à praia. O marítimo é aquele que é exclusivo praticamente aqui da Estação Salva-Vidas e mais alguns meios, a Força Aérea também faz, a própria Marinha, que é no mar, fora da zona de costa. E então uma das competências é prestar auxílio e socorro aos náufragos e às embarcações que estejam em perigo. Outra delas é superintender então as ações de assistência ao salvamento e de banhistas nas praias da sua área de jurisdição. Na parte da segurança da navegação é conceder autorizações especiais para a realização de diversos eventos. Nós aqui podemos falar, por exemplo, uma regata. Se existir uma regata, que nós temos aqui 3 clubes aqui aqui dentro da Marina. Quando querem fazer uma regata para sair com os veleiros, há uma concentração muito maior de embarcações do que num dia normal, a saírem de um porto que é um porto comercial que tem o tráfego normal do seu comércio. Isso requer que haja uma autorização da capitania, que seja feito um despacho a dizer quais é que são as condições e o que é que eles têm que cumprir. Isso também é da competência do capitão de porto. E depois publicar os editais que vocês encontram à entrada das praias que são concessionadas e que são praias balneares. Existe um edital promulgado que tem lá as condições daquela praia, condições de segurança, onde está o plano de salvamento marítimo, plano integrado, etc. Portanto, tudo isto aqui, eu deixei só ali para vocês terem conhecimento, está previsto na lei, qual é que é o decreto de lei. Meios náuticos. Duque da Ribeira é uma embarcação
com características oceânicas, que nos permite ir até algumas milhas de costa. SR-28 é uma embarcação mais rápida, tem mais do dobro da velocidade do Duque da Ribeira, no entanto, não tem tanta proteção para o mar. Não é cabinada, no entanto, é muito mais rápida. Quando é preciso um salvamento rápido, é esta embarcação que utilizamos. Depois, como eu disse, as características técnicas, está aqui a parte operacional para falar um bocadinho sobre isso. Bote Zebro 2, Zebro 3, que está ali atrás, que vocês podem ver. Mota d'água. Estas motas d'água também têm características diferentes daquilo que são as motas d'água que normalmente usam aí, quando alugam nas praias, porque é uma moto específica para salvamento, inclusive para abicar às praias. Está bem? A Goze é um tratocar 4x4, também está aqui dentro, que vocês podem não ver ali atrás. E depois está aqui uma embarcação que não pertence à estação salva-vidas, mas que também pode ser empenhada se houver mais do que um incidente e que haja essa necessidade, que é a Golfinho, que é uma embarcação que pertence também à capitania de Leixões. Ora, alguns dados estatísticos aqui da Autoridade Marítima. E, volto a dizer, isto são dados só da Autoridade Marítima e, neste caso, só da Capitania do Porto de Leixões. Não são dados nacionais, está bem? Época balnear 22 e 23. Quando estamos a falar da época balnear, não estamos a falar do espectro o ano todo. Estamos a falar, como eu disse, daquilo que é definido em portaria, que vai ali a meados de junho até a meados de setembro. Está bem? As ocorrências nas praias, aliás, as praias que foram concessionadas nestes anos foram 19 em ambos os anos, e os nadadores salvadores que foram empenhados 47 e 35 só nestas praias. No Concelho de Matosinhos foram atribuídas 15 bandeiras azuis em 19 praias, quase todas elas. Sendo que nós, como eu disse, também temos aqui algumas praias ainda que pertencem ao Concelho do Porto, são 3 praias, que também as 3 tinham bandeira azul e tinham mais 5 nadadores salvadores. Ora, a nível de ocorrências, só que, como eu disse, na época balnear e neste período, tivemos 258 ocorrências em 2022 e 337 em 2023. Estamos a falar, mais uma vez, só da época balnear. Está bem? A Estação Salva-Vidas de Leixões e estas saídas de socorro, estamos a falar de saídas já, normalmente, ou quase todas elas, não no contexto balnear, mas no contexto marítimo. Foram 16 saídas em 22, 17 em 23, com aquelas vidas salvas respectivas. Em 2024, a nível de praias, a proposta, porque ainda não foi aprovado, por isso isto é a proposta que está em cima, são 21 concessões de praias e de 18 praias com águas balneares. Dessas 18, 17 estão propostas para a bandeira azul. Só uma delas é que não. Ora, boas práticas nas praias. Tentei trazer aqui um esquema do que é que nós encontramos quando chegamos a uma praia. E que muitas vezes nós não ligamos a quase nenhuma sinalética. Principalmente quando a sinalética está metida, porque nós temos aqui alguma sinalética que é introduzida em praias que não são vigiadas, que nós sabemos que há lá alguns perigos, mete-se lá a sinalética e o que normalmente acontece é que a sinalética desaparece até. Está bem? E isto é preciso sensibilizar as pessoas para terem atenção à sinalética, respeitar a sinalética e não a danificar, não é? Que é para nós conseguirmos ter ali a praia sinalizada. Ora, aqui na zona central temos ali um posto de praia. O posto de praia, vocês podem ver, está ali um montado. Qual é o equipamento que normalmente tem? É aquilo que onde vocês veem normalmente o nadador Salvador e que tem o seu posto, o seu equipamento para fazer os resgates necessários. Uma das coisas que temos de ter sempre atenção e que está previsto é, na linha entre o posto de praia e a linha d'água, não podem estar guarda-sóis, por exemplo. Quando vão à praia, é uma das coisas que temos de ter atenção. O nadador Salvador não está sempre no posto de praia, pode estar junto à linha d'água, pode estar a fazer alguma assistência, etc. Não está sempre ali fixo no posto de praia, mas ele do posto de praia, quando ele está naquele posto, ele tem que ter um ângulo de visão o mais abrangente possível para conseguir ver o que é que se está a passar na sua praia. E isto é preciso sensibilizar as pessoas para esta temática.
Estão ali duas sinaléticas a dizer praia vigiada. Normalmente eles não dizem só praia vigiada, aliás, tem várias línguas, depois já vou mostrar aqui a sinalética que está prevista em legislação, e diz, tem o sete a apontar qual é que é a zona vigiada. Porque vocês, quando chegam a uma praia que tem uma frente de praia, que tem uma extensão de areal, por exemplo, de 1 km, ela não é toda vigiada. O posto onde está o nadador Salvador é delimitado por estas placas a dizer qual é que é a área que está vigiada. Não quer dizer que, se não acontecer algo ao lado, que ele não possa prestar esse auxílio. Mas ele não está com atenção a essa área. Ele está com atenção àquela área que é vigiada. Está bem? E esta sinalética é dizer qual é que é o corredor que está vigiado e que tem lá os meios necessários. Está bem? Ora, planos integrados de salvamento e assistência a banhistas. O que é um plano integrado de salvamento? Os concelhos, cada concelho propõe um plano integrado de salvamento. Isto com o objetivo de quê? De ter o máximo de praias vigiadas. Há pessoas que pensam que este dispositivo que é para reduzir o número de nadadores salvadores. Também é verdade que muitas vezes ou que há alguns concelhos e algumas alturas do ano que é difícil ter nadadores salvadores em todas as praias que são balneares. É verdade. Mas o objetivo deste plano não é reduzir o número de nadadores salvadores. É ter um dispositivo mais alargado possível, por forma a ter o máximo de praias vigiadas. Porque nós sabemos que as pessoas vão procurar as praias, até muitas vezes independentemente de elas serem vigiadas ou não. Até as praias que não são vigiadas têm uma grande afluência. E nós temos aqui alguns casos também neste concelho. Uma delas, por exemplo, é a Praia Internacional. Ela até é vigiada, porque entretanto o Concelho do Porto meteu vigilância nessa praia, mas ela nem é uma praia balnear. Não está consignada, não está na portaria como uma praia balnear. Mas começou a haver tantos incidentes lá que o Concelho decidiu meter lá vigilância. Está bem? E isto acontece muito. Por isso, o PIS, que é o Plano Integrado de Salvamento, tenta agregar estas situações e fazer com que o máximo de praias seja vigiada e que tenhamos uma cobertura o máximo possível. Os concelhos, juntamente com as associações depois de nadadores salvadores, formalizam este plano, apresentam à Capitania, que dá um parecer e vai ao Instituto de Socorros a Náufragos, porque é quem tem a competência efetiva depois aprovar esse plano ou não e ver se todos os preceitos que estão na legislação são cumpridos. Eu já falei aqui um bocadinho, então é um dispositivo de segurança que visa assegurar os nadadores salvadores de forma integrada e em coordenação com os meios complementares. O que é que isto quer dizer, os meios complementares? Se nós vamos fazer um plano integrado em que, em algumas praias, em vez de ter 2 nadadores salvadores, vamos ter um, depois temos alguns meios que percorrem essa faixa com tempos que estão definidos também para apoiar cada uma dessas praias balneares. Está bem? São os meios complementares. Como eu disse, é aprovado pelo Capitão de Porto, vai ao Instituto de Socorros a Náufragos para ter um parecer que é vinculativo em relação a isto. Este plano depois é publicado nos editais. Quando saem os editais, quando chega a uma praia, tem aquele placar de informação, está lá o edital de praia assinado pelo Capitão de Porto e que diz como é que é o plano integrado de salvamento. Se algum dia tiverem curiosidade de saber. A fiscalização deste plano e também de tudo o que tenha a ver com segurança nas praias fica ao encarregue da Polícia Marítima. São eles que têm essa competência. Avisos que nós podemos encontrar. Aqui está um aviso de ondulação forte, um aviso de possibilidades de agueiros, depois vamos falar o que é um agueiro aqui mais à frente. Outro aviso de correntes fortes, a sinalética de qual é que é a zona dos chapéus ou das sombrinhas, como entender, qual é que é a sinalética da praia concessionada e vigiada e as zonas de banhos. E depois estas duas bandeiras que muita gente vê na praia e não sabe para que é que servem. Isto é muito importante. O que é que são estas bandeiras? Estas bandeiras são colocadas pelo nadador Salvador na praia e são resultado de uma avaliação que ele fez do mar. O nadador Salvador, quando chega de manhã à praia, vê quais são os perigos que estão presentes naquele dia, a nível de ondulação,
de morfologia, etc. da praia, ele já sabe. Se ele já está habitualmente naquela praia, já sabe. Mas vai ver como é que está a ondulação, como é que está a força da onda, etc. Para colocar também a bandeira correspectiva, verde, amarela, vermelha, e para ver qual é que é a zona da praia onde está melhor, onde é mais propício ir a banhos, onde há menos perigo ir a banhos. E vai colocar estas duas bandeirolas. Quer dizer que, no intervalo daquelas bandeiras, é onde é aconselhável ir a banhos. É onde vocês devem entrar na água. Fora destas bandeiras, pode haver um perigo que vocês nem estejam a ver de imediato. Um lagoeiro, umas rochas, algo que ele se conhece, está bem? Trouxe aqui um esquema para tentar perceber aqui um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, que é uma praia pode ter 1 km e tal. Aqui, isto é a Praia de Matosinhos, não sei se conhecem, tem cerca de 1,4 km, salvo erro, e a vermelho estão ali quais são as concessões, onde é que tem nadador Salvador e onde é que está vigiado. Para fora disso, ela não é vigiada, nunca, como eu disse, faz muitos salvamentos fora daqueles corredores, mas aqueles corredores é onde tem o nadador Salvador e está vigiado. São colocados depois os nadadores Salvador então nesta faixa e as sinaléticas a dizer qual é que é a área da praia que está vigiada, no início e no fim. Depois os outros corredores que estão ali são corredores que estão afetos a outras atividades. Atividades de surf, kitesurf, nós aqui no Matosinhos não temos, mas outras atividades que estejam a decorrer paralelamente àquilo que é a época balnear. Principalmente escolas de surf, aqui na Praia de Matosinhos, os corredores estão todos definidos e neste momento temos esgotados os corredores para a prática de surf, que estão ali definidos também. Ora, quais são as atribuições do ISN? Estudar e propor tudo o que seja modificações e que diga respeito ao salvamento marítimo e balnear. Promover a informação sobre o salvamento balnear, as estatísticas, etc. Propor a criação ou extinção de estações salva-vidas. Promover ações de treino que sejam no âmbito deste salvamento marítimo ou balnear. Realizar as inspeções técnicas aos postos de praia. Já há algumas competências que em 2019 passaram para as câmaras municipais e há muita fiscalização que já é feita pela Câmara Municipal. Em termos de posto de praia, de verificar o que é que tem, se o material está homologado, se está tudo conforme o preconceito titulado na lei, é a Capitania que faz essa verificação e essa inspeção. Antes da época balnear, nós vamos começar na próxima semana a fazer todas essas inspeções, para no dia 15, quando abrir a época balnear, nós temos a garantia que todas aquelas praias que foram propostas para abrirem na época balnear como praia balnear, estejam com as condições de segurança necessárias para os banhistas. Certificar os cursos de nadador Salvador e apoiar outros organismos que exerçam atividade na área de salvamento marítimo. Aqui em Matosinhos, por exemplo, nós temos o sistema de salvamento balnear, que pertence à Câmara Municipal, que, na sua gênese, começou com uma parceria aqui com o Instituto de Socorros a Náufragos. E foi o Instituto de Socorros a Náufragos que os certificou depois para esta atividade. E vou passar aqui a palavra, então, ao chefe da estação, Israel, para falar um bocadinho sobre as estações e as ondas. Vamos lá. Então não vamos salvar palmas para o comandante. Tanto tempo a falar em comportamentos.